Olá pessoal, dando continuidade à nossa série aí falando sobre classes, objetos e atributos. Hoje a gente vai entrar em mais detalhes a respeito da criação de construtores e dos métodos de acesso, getters e setters. Tá? No vídeo passado eu comentei algumas coisas relacionadas ao construtor, mais especificamente falando do construtor padrão do Java. Quando a gente cria um projeto, ele cria lá um construtor implicitamente, como padrão, um construtor vazio, sem nenhum parâmetro, sem acessar nenhum dos atributos definidos na classe. Ok? Hoje nós iremos criar os nossos próprios construtores. E no momento que a gente cria os nossos próprios construtores, o construtor padrão do Java, que é gerado na hora que a gente cria o nosso projeto, ele vai deixar de ser criado. Por quê? Porque quando você define um construtor, automaticamente ele assume que este construtor é o construtor padrão. Ok? Só que nós ainda podemos fazer o seguinte, criar os nossos construtores personalizados e ainda assim definir também um construtor padrão do Java, igualzinho, que é um construtor vazio. Isso significa o seguinte, que uma classe, uma mesma classe, ela poderá ter mais de um construtor. E aí, dependendo da necessidade, você pode criar aí diversos construtores com todos os atributos, com parte dos atributos, sem nenhum atributo. Porque, caso a caso, você pode, em algum momento, precisar instanciar um objeto que tenha um construtor vazio. Você só precisa instanciar o objeto, mas só vai carregar o objeto em algum outro momento da aplicação. Vai ocorrer situações que você, na hora que instancia a classe, você já tem que carregar este objeto. Então você precisa ter um construtor que permita, no momento que você dá o new, você vai atribuir já os valores. E isso nós iremos fazer na aula de hoje. Ok? Além disso, nós vamos também trabalhar com os métodos de acessos getters e setters. No exemplo de ontem, do nosso projeto conta, nós estávamos acessando o objeto e com o objeto de posse acessávamos diretamente os atributos desse objeto. E essa não é a melhor forma de se fazer, né, as nossas aplicações. Por quê? Porque a gente acaba deixando os atributos de uma classe visível. E isso fere o encapsulamento. Quem utiliza a classe não precisa saber o que está definido na classe, como está definido na classe. Precisa apenas ter um método para acessá-los. E os getters e setters nos dá esta possibilidade. Ok? Os getters a gente vai utilizar quando for pegar algum valor que está guardado dentro do objeto. E o set quando a gente for atualizar este objeto. Daqui a pouquinho a gente vai para a prática e vamos ver como a gente cria construtores, como a gente cria getters e setters, como a gente utiliza todos eles. Ok? Então, dando continuidade aí, construtor. O construtor é o caminho, certo? Que a gente utiliza para criar o objeto. Toda classe, ela obrigatoriamente tem um construtor. Pelo menos um. Quer seja definido pelo programador ou o padrão definido lá implicitamente pelo Java. Certo? E aí, qual a função desse construtor? Toda vez que a gente der um new na nossa classe, ele vai criar o quê? Uma instância dessa classe, ou seja, um objeto na memória. Então, o construtor ele vai ser sempre utilizado na hora que formos criar os nossos objetos. Certo? E ontem, no exemplo que fizemos, utilizamos o construtor padrão do Java. Então, definimos lá a nossa classe chamada conta, e nela não tinha nenhum construtor. Abrindo aqui para a gente ver o nosso Eclipse, lá, nosso código de ontem. Essa aqui foi a nossa classe criada. Então, a gente definiu a classe,
definir os atributos da classe e 2 métodos para essa classe. Veja que em momento algum a gente criou algum construtor. Mas o que é que aconteceu aqui? O Java implicitamente criou um construtor vazio para a gente. É como se internamente ele tivesse feito isso aqui. Só que não é transparente para nós. Okay? Então o construtor padrão do Java ele cria isso aí. Desse jeito que aparece. Public conta o nome da classe. Um detalhe a salientar. Todo construtor leva obrigatoriamente o nome da classe. Se você tentar colocar qualquer outro nome para o construtor, erro, certo? Vai estar errado. O construtor sempre vai ter o mesmo nome da classe. Então, no exemplo que nós fizemos ontem, voltando aqui para o código para a gente visualizar, a gente criou a classe sem construtor nenhum, ou seja, nós estamos utilizando o construtor que o Java cria para a gente. E na hora que formos criar os nossos objetos, a gente fez o quê? Deu um new conta. O construtor, que é esse camarada aqui, conta, abre parênteses e fecha, que é criado implicitamente. A gente dá um new e a gente cria o quê? Nosso objeto aqui, conta. Certo? Que é isso aqui. Então, quando a gente está utilizando o construtor vazio, ou se a gente definir um construtor vazio, ou se a gente utilizar o que o Java cria para a gente, na hora que formos criar os nossos objetos, ou seja, quando formos fazer as nossas instâncias das nossas classes, só precisa fazer o quê? Dar um new no construtor. Ok? E nesse momento, quando eu executo essa linha, eu tenho um objeto chamado minha conta, que obedece todo o contrato que está definido na classe conta, que é o que? É ter os atributos e ter esses 2 métodos, certo? Os estados e os comportamentos, ok? Só que em algum momento a gente precisa criar construtores personalizados. Eu preciso criar o objeto e na hora que eu crio o objeto, eu já preciso preencher esse objeto com algum dado. Aí para isso, nós não iremos utilizar o construtor padrão do Java. Nós iremos definir o nosso próprio construtor. E o nosso próprio construtor, ele pode ter todos os atributos definidos na classe, mas também ele pode ter apenas um atributo, ou partes dos atributos, metade dos atributos, ou então vazio, sem nada. Certo? Neste exemplo aí que está aparecendo para vocês na tela, a gente tem aí um construtor para a nossa classe, onde eu estou utilizando todos os atributos que a classe possui. Então, eu tenho um número da conta, eu tenho um dono e tenho um saldo. Observem que eles seguem o mesmo tipo definido para os atributos. Certo? Tem que ser do mesmo tipo para evitar incompatibilidades. E no corpo do construtor, que é esse trecho, no corpo do construtor, o que é que eu faço? Eu vou chamar os campos, certo? Os atributos, e vou carregar com os valores que vão ser passados no momento da criação desse objeto. Então, eu estou pegando aqui a variável que eu estou passando por parâmetro, as variáveis que eu estou passando por parâmetro, e vou carregar nos meus atributos, que são aqui os nomes que estão em azul. A palavrinha no início aqui, this, ela me referencia o seguinte. Ela diz, olha, toda vez que aparecer esse this, eu estou utilizando esse camarada que está definido como atributo da minha classe. Então, na hora que eu dou o this, esse this saldo diz o seguinte. Ele está usando essa variável que está definido ali como atributo da classe. Para o construtor, é a mesma regra, certo? This, para referenciar a variável que está ali como meu atributo da minha classe, e passo os parâmetros de cada um, certo? Então, isso aí é um construtor personalizado que a gente pode criar. Poderíamos criar aqui um outro construtor que recebesse unicamente o número da conta, ou um construtor que receberia unicamente o dono, ou só o valor. Então, não existe nenhuma regra que diga que você tem que colocar
na sequência dos atributos para criar um construtor, certo? Não tem nada que diga isso, beleza? Então a palavrinha diz que é para referenciar os atributos que estão definidos na minha classe, certo? E aí, qual é a diferença quando a gente tem um construtor com parâmetros e um construtor sem parâmetros? É na hora de criar o objeto. Vejam que no momento que a gente utilizou esse construtor vazio, nós criamos o objeto simplesmente dando um new e chamando o construtor sem nenhum parâmetro. Quando temos um construtor com parâmetros, na hora de criarmos o objeto, veja que é a mesma linha que tem lá no slide anterior, nós temos agora que passar já os valores que vão ser atribuídos a esse objeto. Okay? Veja que o meu construtor aqui está dizendo que recebe 3 parâmetros. O número da conta, o dono e o saldo. Isso significa que na hora que eu der um new, eu tenho que passar esses 3 parâmetros. E se eu passar apenas 2 parâmetros? Erro. Porque se você definiu que vem 3 parâmetros, você tem que passar 3 parâmetros. Ok? Então, na hora da criação, a gente faria desta forma. Preencheria já dentro do parêntese com os parâmetros que vão ser carregados dentro do objeto. Então, a diferença de um construtor vazio para um construtor com parâmetros é essa. No construtor vazio, dentro do parâmetro, dentro dos parênteses, não vem nada. E um construtor com parâmetros, vem os dados passados aqui já entre os parênteses. Ok? E aí a gente vem para a questão dos métodos getters e setters. Só fazendo uma ressalva, quando a gente for para o Eclipse, a gente vai ver como a gente cria esse construtor manualmente, mas também criando o construtor através do Eclipse, certo? De forma automática. E aí, retomando aqui os getters e setters, quando a gente utilizou aqui no exemplo, na classe principal, o que é que a gente fez? A gente pegou o nosso objeto e acessou diretamente o atributo, do mesmo jeito que a gente fazia lá com os nossos registros no Visual G. E essa não é a forma correta de acessarmos os nossos atributos. Por quê? Porque no momento que eu deixo desse jeito, qualquer pessoa tem acesso diretamente ao meu contrato, à minha estrutura da classe. E aí a gente não está seguindo os princípios da programação orientada a objeto, que uma delas é o encapsulamento. Ou seja, eu uso o recurso que eu tenho sem saber qual é a estrutura. Do jeito que estamos aqui, eu sei exatamente qual é a estrutura do meu objeto, certo? Os atributos que tem no meu objeto. Eu estou fazendo um acesso direto ao atributo. E isso não é interessante. Então, nós vamos aprender hoje a criar métodos getters e setters para privatizar esse acesso. Neste caso aqui, quando a gente definiu os atributos, veja que nós não colocamos nenhum modificador no início. Quais são os modificadores que nós temos? Protected, temos o private e temos o public, certo? Esses são os 3 modificadores que nós temos. Se eu não coloco nada, ele assume que é protegido. Significa que todo mundo que estiver dentro do mesmo pacote tem acesso. Neste caso aqui, nós estamos todo mundo do mesmo pacote. Por isso que a gente conseguia acessar diretamente daqui, certo? Quando a gente cria o atributo como private, só a classe tem acesso. Só a classe. E quando a gente cria como public, todo mundo consegue acessar. Ok? Então, como criamos os nossos atributos dessa forma, ele assumiu o valor padrão que é protect. Certo? E aí, na classe principal, a gente conseguia fazer o acesso. Quando nós estivermos criando os nossos métodos getters e setters, nós iremos privatizar o acesso a esses atributos. Porque ninguém de fora deve acessar esses atributos, a não ser pelos métodos getters
e setters. Ok? Então, nós iremos aprender a criar esses camaradas. E o que é que eles vão permitir? Vão permitir resgatar valores que estão armazenados no objeto e vão permitir armazenar valores nestes objetos. Ok? Então, get pega o valor que está no objeto e setter vai resgatar, vai atualizar o valor do objeto. Ok? Esses getters e setters, assim como na hora de criação do construtor, eu posso criar método getter e setter para todos os meus atributos, mas também eu posso criar getters e setters para parte dos atributos. Não é obrigatório eu criar método getters e setters para todos os meus atributos, porque de repente pode existir algum atributo que eu não vou precisar fazer nenhuma atualização nele e muito menos resgatar algum valor que esteja guardado dentro dele. Então, eu não preciso criar um método getter e um método set para um atributo que não haja necessidade de fazer atualização ou de pegar algum valor dele. Ok? Então, se não há necessidade, não precisa criar para este método. Então, como é que a gente cria os métodos getters e setters? Os getters, ele tem a palavrinha no início, get, seguido do nome do atributo. Esse é o padrão Java. E é o padrão que nós iremos utilizar. Sempre que vocês criarem um método get, ele vai ter a palavrinha get no início e associado o nome do atributo. Okay? Por exemplo, se a gente tivesse lá um atributo chamado idade, o get dele seria get idade. O set, a mesma coisa. Qual é a diferença? Ao invés de aparecer get, vai aparecer set, seguido do nome do atributo. Além disso, como o get nós estamos pegando um valor que está armazenado, nós não precisamos passar parâmetros para este método. Já o set, como a gente vai atualizar o objeto, um atributo do objeto, nós precisamos passar o parâmetro. E quando a gente passa o parâmetro, tem que ser compatível com o tipo que está definido no meu objeto. Então, se eu tenho um atributo chamado idade, que ela é inteira, né, recebe um inteiro, então o meu parâmetro tem que seguir o mesmo tipo. Certo? E aí, quando a gente cria os nossos getters e setters, eles vão aparecer desta forma. Então, os getters, eu não preciso passar parâmetro, logo, eu não tenho nada aqui entre os parênteses. Já o set, que eu vou atualizar um valor, eu preciso passar o parâmetro que tem que ser compatível com o tipo. Observem aqui que ID level sensor, que é aqui, ó, ID level sensor, é do tipo string. E ele está recebendo um parâmetro aqui, ó, do tipo string. Certo? O parâmetro é esse que está aqui com a corzinha marronzinho. Tá? E o atributo é o que está em azul. Beleza? Então, dessa forma é que nós criamos os nossos métodos getters e setters. E como é que a gente cria esses camaradas? A gente pode criar de duas formas. A gente pode criar manualmente e pode criar de forma automática pela própria IDE do Eclipse. Não tem mistério para criar um getter e um setter. Sempre vai ser do mesmo jeito. Quando for um get, eu não preciso passar parâmetros, mas eu tenho que dar um return. Então, eu vou colocar que é público, porque todo mundo de fora pode acessar os atributos através do get. Certo? E para isso a gente precisa fazer o quê? Privatizar os atributos. Aqui, ó. Private antes do tipo dos atributos. Desta forma, isso aqui, ó, que a gente fez, não é mais possível. No momento que a gente colocar o private lá, isso aqui não vai ser mais possível fazer. E aí a gente só consegue acessar utilizando getters e setters. Então, só é escrever lá a palavrinha public. Você tem que deixar os getters e setters sempre público, para que todo mundo possa enxergar. Vai passar o tipo e o nome do método, se é um getter ou se é um setter. Se for um getter, vai retornar o atributo. O valor que está guardado aqui no atributo, ele vai retornar do objeto. Se for um set, ele vai pegar lá o this, o atributo, e vai passar o parâmetro. Vai receber o conteúdo que veio do parâmetro. Ok?
Então a gente vai criar de forma automática. Como é que a gente cria de forma automática? Com a classe lá aberta, a gente vai lá no menu Source, ou com o botão direito na área da classe, e vai selecionar aqui a opção ó, Generate Getters and Setters. Feito isso, vai aparecer essa janela, que aqui vai listar todos os atributos, que você pode selecionar todos, desmarcar todos, né? Escolher o que é que você vai marcar, selecionar Getters e Setters, quais os Getters e Setters você vai utilizar, né? Se você vai colocar ele como público, se ele vai ser protegido, se ele vai ser privado, se ele vai ser final, synchronize. Enfim, nós iremos sempre criar os nossos Getters e Setters do tipo public. Ok? Selecionados os atributos que você deseja criar os métodos Getters e Setters, é só dar um OK. Certo? E aí vamos voltar lá para o nosso código para a gente fazer, certo? Tem aqui alguns exercícios que eu deixei no slide para vocês exercitarem essa parte de criação de classe, de métodos Getters, Setters, criação de construtor, criação de objeto, passando o valor, printando na tela, né, adicionando atributos. E aí tem aqui 3 exercícios para vocês brincarem aí com essa parte de criação de classes, objetos e por aí vai. Vamos lá para o nosso código para a gente implementar. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar o nosso construtor, certo? Vamos criar, a gente poderia criar aqui manualmente, public, que é o meu construtor, o nome da classe, minha classe tem o nome conta, ok? Então, segue o nome, conta. Isso aqui eu estou criando manualmente, abre e fecha parênteses. Esse aqui é o construtor padrão, certo? Mas eu vou criar um construtor passando todos os parâmetros. O primeiro é um inteiro, que é um número. O segundo parâmetro é uma string, que é o dono. E o terceiro parâmetro é um double, que se chama saldo. Ah, esses nomes aqui têm que ser idênticos ao dos atributos? Não, isso aqui é o parâmetro. O que tem que ser idêntico é o que vem agora. This, ponto, número da conta, vai receber qual parâmetro? Número. Certo? This, ponto, dono, vai receber quem? O dono. Parâmetro dono. This, ponto, saldo, vai receber quem? O saldo. Certo? Então aqui eu poderia mudar os nomes todinhos, sem problema nenhum. Titular. E aqui, valor. E aí eu teria que ajustar aqui. Valor, certo? E aqui seria titular. Então nós criamos já o nosso construtor personalizado da classe. Beleza? Essa é a forma manual da gente criar um construtor. Se a gente for aqui para o programa principal, a gente vai ver que vai estar com erro lá. Por quê? Porque o construtor deixou de ser vazio. O Java já não utiliza mais aquele construtor vazio da classe. Veja que apareceu aqui ó, com erro. Por quê? Ó, o construtor, ele está dizendo aqui, ó, o construtor ele recebe 3 parâmetros. E aqui a gente está passando um construtor que não tem parâmetro nenhum. Isso significa que está errado. A definição, nosso contrato diz uma coisa e a gente está utilizando de uma forma diferente. Então, se eu chegar aqui e passar esses valores, 1, 2, 3, que é o primeiro parâmetro lá, que é um inteiro, o segundo parâmetro, que é João, separados sempre por vírgula, okay? E o terceiro parâmetro, que é um double, neste momento, eu resolvo o problema. Agora sim, neste caso, o meu construtor, a minha criação do objeto está seguindo o padrão do meu construtor, com parâmetros. Como é que eu resolveria desse jeito? Eu queria ter um construtor que em algum momento eu não precisasse colocar nenhum valor para o objeto. Então eu viria aqui na minha classe e definiria um outro construtor. Public conta. Um construtor vazio. Lembram que eu falei? Quando a gente cria um construtor na classe, o Java descarta o construtor padrão que ele cria, que é esse aqui. Então,
a gente tem que fazer manualmente esse construtor para poder utilizar ele vazio. Se a gente vier agora aqui para a classe principal, veja que o erro saiu. Por quê? Porque eu tenho dois construtores na classe. Um com parâmetros e um sem parâmetros. Certo? Poderia ter outro construtor aqui? Poderia. Vamos criar de forma automática para vocês visualizarem. Então, na minha classe, eu venho aqui no menu Source e venho aqui, ó, gerar construtor usando os campos. Então, dou um clique aqui e aqui eu vou dizer ó, quais os atributos que eu quero nesse meu construtor. Vamos colocar aqui, criar um construtor somente com os dois primeiros parâmetros, o número da conta e o dono. O saldo vai ser colocado depois. Então, basta eu dar um OK e está aqui ó, criado o meu terceiro construtor. Certo? Meu terceiro construtor. Veja, tem um construtor com todos os atributos, tem um construtor vazio e tem um construtor com dois atributos. Essa palavrinha super que apareceu aqui, a gente pode remover, tá certo? Mas também pode deixar sem nenhum problema. O que é isso? Todo construtor ele herda da classe Py. A classe Py dentro do Java é Object. Então, tudo que foi implementado na classe Py, Object, na hora que você coloca essa palavrinha super, ele vai herdar tudo que está no Py. Então, todos os métodos que foi implementado na classe superior, na classe objeto, vai aparecer também aqui para esse seu construtor. Certo? E aí, ó, eu poderia criar aqui, para evitar a fadiga, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Eu poderia criar aqui ó, um terceiro objeto. E agora passando a o que? 3, 2, 1. Maria. Certo? Veja que todos os três construtores são válidos, não tem erro nenhum. Está aqui com esse sublinhado amarelo porque eu criei o objeto e não usei o objeto em lugar nenhum. Certo? Aí ele aparece desse jeito. Se eu colocar aqui ó, construtor 3, o objeto 3 aqui, só para tirar aquilo ali, aí agora eu usei o meu objeto, então ele saiu aqui a listinha amarela, certo? Isso não é erro, tá? Somente dizendo que ele foi criado e nunca foi usado aqui, ó. O valor local da variável minha conta 3 não está sendo usada, certo? Não é erro, beleza? Então, ó, defini três construtores para minha classe e criei três objetos com construções diferentes. Uma com parâmetro, uma sem parâmetro e outra com metade dos parâmetros. Beleza? Então, vou remover esse camarada aqui. Vamos deixar somente esses dois. E agora, eu vou remover este daqui, porque não há necessidade. Okay? A gente está trabalhando somente com um construtor vazio e um construtor com parâmetros. Vai funcionar do mesmo jeito? Sim. Vamos rodar para ver se realmente funciona. Botão direito, Run as Java Application. O Eclipse dando uma pensada, e aí compilando, executando, e vamos ver o resultado. Aqui do lado. Olha lá, certo? Veja que funcionou corretamente, sem nenhum problema. Então, essa é a forma que a gente tem para a criação de construtores. E agora vamos passar para o método getters e setters. Então, eu tenho aqui os métodos, os atributos, número da conta, dono e saldo. Vou criar getters e setters para todos esses camaradas. Como é que eu faço? Onde você clicar, você pode deixar para ser criado os campos, os métodos. Como a gente está criando os métodos a partir daqui, eu vou dar um clique lá no final para os métodos getters e setters ficarem aqui, certo? A partir da posição do mouse. Então, eu venho lá no meu source e aqui eu tenho a opção ó, Generate Getters and Setters. Então, ó, cliquei aqui e eu vou selecionar quais atributos eu quero gerar método getters e setters. Inicialmente eu vou colocar somente para o número da conta. Ok? Vou dar um OK
E automaticamente, ó, ele já criou para mim aqui, ó, o get e o set, configurados corretamente, certo? Criei já o método getters e setters. E aí, a gente está acessando aqui diretamente, mas agora eu poderia fazer desta forma. Vou usar esse mesmo objeto, tá? Minha conta 2.get, aliás, set, né? A gente está carregando set número da conta. Qual era o número da conta? 3, 2, 1. Vejam que aqui eu acesso diretamente o atributo e passo o valor. Neste momento não, ó, eu não sei qual é o atributo. Eu sei que existe um método chamado setNúmero da conta, que recebe um parâmetro. Então eu não acesso diretamente o atributo. Através de um método, eu consigo atualizar um determinado atributo. Ok? Então nós iremos sempre trabalhar neste padrão aqui. E para evitar que alguém consiga acessar diretamente os nossos atributos, temos que vir na classe e definir sempre os atributos como private. Sempre como private, certo? Isso é segurança. Ninguém pode acessar os nossos atributos, beleza? Pronto. Venho aqui, vou salvar. Vejam que agora ficou tudo errado. Por quê? Aparecendo com erro. Porque a visibilidade desses atributos não está mais como público. Ele está privado. Se ele está definido como privado, ninguém pode fazer isso aqui mais. Acessar diretamente. Tem que acessar através de getters e setters. Então, vamos adicionar na nossa classe os demais métodos, getters e setters dos outros atributos. Então, a gente vem aqui, ó, generate getters and setters, e eu quero os dois, marco os dois e dou um OK, certo? Já criei aqui também, ó, get dono, set dono, get saldo, set saldo. Salvo a minha classe, venho aqui e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou carregar o meu objeto, só que de forma diferente. Conta 2.set dono, que vai ser quem? Maria. E minha conta ponto set saldo, certo? Que é 300, beleza? E isso aqui, ó, a gente vai remover, certo? Então, neste momento, nós fizemos o quê? Nós criamos o objeto agora, acessando de forma correta, pelos métodos de acesso, getters e setters. E por que aqui embaixo está errado? Está dando esses erros? Porque nós estamos puxando o atributo e a gente não tem mais visibilidade. Então, para a gente resgatar o valor, nós teríamos que fazer o quê? Get. O quê? Aqui é número da conta, então get número da conta. Como é um método get, eu só preciso fazer isso, get número da conta. Aqui seria o quê? Get saldo. Aliás, get dono. Certo? E aqui, get saldo. E aí alguém pode perguntar, mas o cliente, o objeto 1, minha conta, você passou diretamente aqui no construtor. Sim. E o outro você fez pelos set. E por que você tem que passar todo mundo com get? Porque nós alteramos a visibilidade dos nossos atributos. Independente de qualquer coisa, como o objeto ele foi carregado, se foi via construtor ou foi via set, no momento que a gente colocou private os atributos, nós temos que acessar para atualizar via set e para resgatar via get. Então, todo mundo que herda dessa classe tem as mesmas características. Então, o contrato é o mesmo. Significa que eu tenho que chamar através dos métodos getters e setters. Então, get dono, que é a primeira maiúscula, certo? Get saldo. Vejam que para cada uma delas, deixa eu botar para cá para separar aqui o que é o parênteses do get e o que é o parênteses
do System Out Println, certo? Agora está arrumadinho. Então, ó, tudo que é método, a gente tem abre e fecha parênteses. Não recebe parâmetro, então dentro dele não vem nada. É um método, abre e fecha parênteses, mas esse recebe parâmetro, então vem com conteúdo aqui dentro, certo? E aqui, ó, do mesmo jeito, eu vou ter que dar um get número da conta, certo? E passar aqui, abre e fecha parênteses. Do mesmo jeito aqui, get saldo, abre e fecha parênteses. Vou botar já aqui os parênteses, vou colocar aqui o get. Coloquei aqui os parênteses e vou dar o get número da conta, certo? Aqui do mesmo jeito, get saldo e aqui também get saldo, ok? E os métodos que nós temos aqui de sacar e depositar permanecem do mesmo jeito. Então, essa é a forma de a gente criar construtores. Nós vimos aqui como criar os nossos construtores, que podemos ter vários. Aprendemos a criar os nossos métodos getters e setters. Lembrando, tem getters e setters, atributos privados. A forma que a gente cria um objeto através do construtor, e aqui criando um objeto, mas preenchendo esse objeto com os métodos set. E resgatando o conteúdo que está armazenado nesses objetos através dos métodos get. Vejam que todo nome composto em Java, ele vem com a primeira, no caso aqui, nome composto, a primeira parte do nome, primeira palavrinha do nome vem com a letra minúscula, então get, que é a primeira palavra, vem com G minúsculo, e as demais palavras vêm com as suas iniciais em maiúscula, certo? Beleza? Então vamos rodar aqui para ver se vai funcionar tudo direitinho. Rodou, vamos ver aqui. Olha lá. Vamos limpar aqui, vamos dar um terminate, vamos dar um clear, para vocês verem que está funcionando direitinho. Toda a alteração que a gente fez, mas no final das contas não mexeu em nada na lógica. Veja que a lógica não mudou. Apenas fizemos a configuração, utilizamos os princípios da orientação a objeto para definir formalmente a nossa classe, o nosso contrato. E seguimos também a regra definida pelo nosso contrato, pela nossa classe, para criar os nossos objetos. E aqui está o exemplo rodando da forma que a gente fez anteriormente, com todos os resultados corretos, com tudo que foi realizado, com todas essas alterações que foram realizadas. Beleza? Então, pessoal, essa parte aí de criação de classes, de métodos, de acesso a atributos, de getters e sets, criação de construtores, é o que a gente vai trabalhar daqui para frente com as nossas aplicações. E sempre vai ser nesse padrão. Tá? A gente vai aprender lançar exceções, fazer tratamento quando ocorre algum erro. E aí a gente vai aplicar essas exceções dentro dessa nossa estrutura que estamos trabalhando. E sempre a gente iremos trabalhar desta forma, utilizando métodos getters e setters, para não deixar visível os nossos atributos, que isso é um risco para a nossa aplicação. Beleza? Então, coloquem aí em prática esses exercícios, realizem esses exercícios para vocês já se familiarizarem desta forma de programação, porque daqui para frente nós iremos trabalhar desta forma. Beleza? Dúvidas a gente na próxima semana. Eu espero que já esteja tudo normalizado, a questão desses problemas que houve aí nessas 2 últimas semanas, que dificultou o acesso de muita gente para chegar na escola. Tá? Então, acredito que próxima semana vai estar tudo normal e nossas aulas voltarão ao presencial, beleza? E as dúvidas que forem surgindo, podem mandando e-mail, e na aula
no dia da nossa aula, a gente também trata aí de todas as dúvidas ocorridas, beleza? Então, botem lá para moer aqueles exercícios que é importantíssimo para vocês. Até mais!